Olá, continuando o nosso tutorial sobre ACM para uso do GT1, do MyGestão, vamos então à nossa segunda parte. Como nós havíamos criado índices, baseado em ACM, agora a gente tem uma proposta de filtrar por subgrupo, utilizando classificação hierárquica ascendente, no grupo Comercialização e Marketing. Bom, o banco de dados, a partir do vídeo passado, vocês podem ver que esse banco de dados aqui, com 80 e poucas variáveis de comercialização e marketing nos seus 8 subgrupos, foi classificado baseado nos scores, nos altos valores e autovetores, as variáveis. Agora, nesses dois primeiros dimensões, nós aplicamos uma técnica de classificação. Existem várias, vamos usar aqui de cluster hierárquico, ou de classificação hierárquica ascendente. Bom, nós vamos rotular por variáveis e analisar as duas dimensões, já que são variáveis sintéticas, por isso sintetizam as variáveis originais. Aqui nas nossas opções, nós vamos deixar aqui no default as primeiras estatísticas, os gráficos. Nós vamos tirar esse tipo de gráfico aqui e deixar apenas o dendrograma, para a gente ter uma ideia visual do que está acontecendo. No método temos vários, não existe só uma classificação. Dentro dessa classificação hierárquica, do cluster hierárquico, existem vários submétodos que podem ser desenvolvidos, usados como técnicas diferentes. Vamos usar a ligação entre grupos e a distância euclidiana quadrada, que também é o default. Confirmando, acabando a bateria aqui, confirmando, então aí nós temos já a análise praticamente pronta para rodar, antes disso, a gente vai salvar a associação dos clusters aqui, em inglês chama Cluster Membership, para quem tem a versão do SPSS. No mínimo de 3 e no máximo de 8, que é o mesmo número dos grupos que foram criados pelo pessoal do diagnóstico, certo? Então, a gente pode ver aqui no arquivo original do diagnóstico, na aba dicionário, a gente pode ver esse grupo grande, comercialização e marketing, composto de 80 e poucas variáveis. Ele tem subgrupos, Esses subgrupos que estão aqui, a gente vai tentar visualizar eles melhor, são em número de 8, variação de mercado, capacidade de controle, monitoramento, comércio exterior, estratégia, metodológica, estrutura de comercialização, etc, etc. Nesse ponto aqui a gente já sai do subgrupo comercialização e marketing e vai para o próximo. Então nossa proposta é por subgrupo, então vamos seguir. Bom, esse subgrupo composto de 85 variáveis, ele pode ser analisado dessa forma, Então, como a gente já fez todos, mandar rodar a análise, já fez todas as opções. Bom, aqui o log de iniciação mostra aqui as primeiras saídas, o resumo ali do cluster, as 83, se não me engano, variáveis. Está um pouco pequeno de enxergar aqui, para mim também. E a saída ilustrativa principal, que é o dendrograma, que ilustra bem a distância que é considerada para se separar os grupos. Essa é a tal da distância euclidiana. E essa distância, ela pode ser interpretada, aqui no nosso livrinho de cabeceira aqui, também como a variância intragrupo e a variância intergrupo, que dentro dessa análise, a intragrupo tem que ser minimizada e a intergrupo tem que ser maximizada. Então, aqui no capítulo 2, de alguns métodos de classificação, nós temos as definições teóricas das técnicas de classificação, Elas são técnicas destinadas a produzir alguns grupamentos de linhas e colunas de uma tabela. E ela se constitui de descrever vários objetos ou indivíduos por um certo número de variáveis ou de caracteres. No nosso caso, é apenas uma continuação das variáveis da ACM
que são variáveis sintéticas, ou seja, sintetizam em duas dimensões, dimensão 1 e dimensão 2, as variáveis de estudo nossas, que são 80 e poucas. Desta forma, nós podemos ver os princípios dela aqui, né, o princípio geral, né, dessas diversas técnicas de classificação, e uma representação gráfica que é mais instrutiva, que mostra o agrupamento 2 a 2, baseado nas distâncias. O algoritmo vai medindo as distâncias de 1 para todos, formando os grupos de 2 em 2 e fazendo essa representação bidimensional do espaço fatorial, que é composto pela dimensão, aqui as distâncias, né? As distâncias onde o corte foi feito, dando origem a 3 grupos. E aqui a gente pode de novo voltar aos grupos e subgrupos para a gente entender outro aspecto aqui, né? Os 8 subgrupos de novo, né? Passados em revista aqui, que é o ponto que a gente saiu para fazer essa classificação. A gente vê se a proposta de classificação é válida. Então nós pegamos aqui, à medida que a gente vai aumentando a escala, esses grupos também podem ser maiores ou menores, as 83 variáveis, pode ser maior número ou menor número de grupos, no mínimo de 1, no máximo de 83 grupos, né? Então, qual que seria o nosso critério aqui, né? Qual seria o nosso critério de classificação? Se nós fôssemos seguir um critério de maximização de variância, a gente dividiria em 2 grupos, ou 3 no máximo. A gente vai conseguir ver isso agora bem. Bom, ó, maior distância, que quer dizer a maior variância intergrupos, a gente consegue fazendo o corte nas duas linhas, que divide o conjunto de dados em 2 grandes grupos, compostos de várias variáveis cada um, num total universo de 83 variáveis. Mas como nós fizemos a proposta de classificar de 3 até 8, né, nós podemos manter a proposta de 8 grupos para ver se se esses clusters realmente eles serão confirmados, né? Se eles vão confirmar os grupos que já existem, né? Para a gente fazer um meio termo aí. E aqui outra proposta de corte, né? O segundo que mais maximiza a variância, que é em 3 grupos, né? Que é o nosso critério mínimo, de 3 a 8. Então nós estamos trabalhando num universo ali mais próximo da maior parte de grupos. Então os grupos são menos diferentes entre si, certo? Essa saída gráfica aqui do dendrograma, ela pode ser observada na tabela de dados, no conjunto de dados, né? Aqui o dendrograma de novo, né? E quando a gente mandou que ele fizesse a vizinhança lá, o membership dos grupos lá, ele fez aqui, colocou cada variável com cada variância associada, ou, no caso o autovetor para a variável, o autovalor para a dimensão, e aqui fez para 8, vamos fazer para 8 grupos. Como que a gente faz isso graficamente? A gente faz um gráfico aqui, um scatter plot, onde as variáveis são as de rotulagem, o número da variável, dimensão 1 é x, dimensão 2 é y, né? Fazendo um gráfico de dispersão simples aqui. E vamos usar 8 grupos para a gente fazer nossa representação bidimensional, né? Pronto, temos nossa representação bidimensional. Vamos só dar uma configurada nesse gráfico para ficar mais fácil de enxergar. Vamos dar uma perfumaria nele aqui. Aumentar o tamanho dele e fazer um esquema para diferenciar esses grupos um pouco melhor. Só um minutinho, já vai ficar pronto. Tá pronto. Então podemos observar aqui nesse conjunto de observações 8 grupos, né? Cada observação dessa é uma variável, né? Então podemos ver que ele divide 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8 grupos, né? E grupos de variáveis. As variáveis que estão muito próximas, as que são mais relacionadas, lembrando que isso aqui é uma leitura da análise de correspondências múltiplas.
e as variáveis que estão mais distantes são as menos correlacionadas, né? Bom, como temos grupos de variáveis, é fácil da gente deduzir que os grupos que estão muito repletos de variáveis podem sofrer cortes das variáveis baseado no peso que nós calculamos ontem de acordo com a Ko-Brussley e também na correlação que tem entre elas, que aqui graficamente é demonstrado pelas variáveis que estão mais próximas entre si e fazem o menor ângulo com relação à origem. Então, temos aqui a vizinhança dos clusters e vamos pegar essa informação, né? Pegar a informação e passar naquela tabela que nós tivemos no primeiro vídeo, onde a gente calculou o peso, lembra? O alto vetor dividido pelo quadrado do alto valor, a raiz quadrada do alto valor, né? Aqui também nós fizemos, para ajudar na nossa decisão, as estatísticas básicas desse conjunto de variáveis, para a gente entender a variação delas. E agora a gente simplesmente cola, né, aqueles clusters, né, aquela classificação de cada observação dentro dos grupos, né? A gente simplesmente cola essa informação na planilha que nós tínhamos construído ontem, né? A título de método auxiliar ainda de classificação. Agora, ao invés de um critério que era ontem só maior peso, agora temos critérios auxiliares, que é o peso e a organização e a proximidade, correlação desses dados, né? Pode ser lida a correlação ali. Bom, os demais grupos, né, de 8 até 3. E agora nós pegamos uma proposta, a gente pegar os grupos, a mesma quantidade de grupos do que aquela que foi originalmente criada por um motivo, obviamente, né, um motivo pelo grupo do GT1. Então, temos que respeitar isso, vamos manter e vamos ver como que a gente consegue consolidar essa palavra que eu estava tentando lembrar agora há pouco, consolidar os clusters, consolidar os grupos de variáveis, perdão. Então temos aqui, né, o peso e a qual grupo de 1 a 8 pertence à lista de 83 variáveis, e isso vai ajudar a gente com o maior peso, né, dentro do mesmo grupo que tiver o menor peso, vai saindo e assim por diante, e também a análise de coerência disso, conforme o e-mail que o Matheus nos mandou. Fazemos uma classificação aqui para ficar mais fácil, né, para agrupar os clusters do 1 ao 8, para a gente ficar com grupos né, compactos, para poder cortar dentro de cada grupo. E aí, se quiser colocar aqui na coluna H uma legenda, aquela legenda do dicionário com o nome das variáveis, aí fica fácil fica mais sistematizado para o pessoal cortar. E sem esquecer também de olhar essas estatísticas, né? Todos os quartis, média, mediana, desvio padrão, intervalo de confiança, que ajuda também a tomar decisão. Então temos aqui vários critérios de decisão e mais a experiência do grupo, para a gente tentar fazer um contraponto entre o quantitativo e o qualitativo, né? Que na verdade eles são complementaridades, segundo esse texto aqui, que eu gosto muito, que eu usei para me balizar nas atividades desse Mais Gestão, que anda muito nessas duas linhas, né? Então, um texto muito útil que eu posso socializar também, né? O quantitativo, matemática como linguagem, a teoria da probabilidade, inferência, né? O social como mundo de significados, que é o que eu estou aprendendo agora, nós todos, eu acho. E, enfim, né? Matérias-primas da abordagem e tal, e chega a algumas conclusões interessantes. Então, acho que com essa abordagem, tomando esses cuidados, a gente acaba alcançando todas aquelas definições, né? Bom, como apontamentos finais estão aí, que pode se aplicar a mesma lógica para os demais grupos, né? Então, isso que a gente explicou nesses dois vídeos, ou só no primeiro, se o grupo preferir, pode ser extrapolado para os outros. E bom trabalho para nós.